Puritanos. Quando a piedade não tinha forma, mas o poder. A expressão de nosso subtítulo é uma contraparte da que se refere a um grande número de religiosos destes últimos dias, dos quais o apóstolo Paulo diz que tem apenas a forma, a aparência da piedade, mas que negam o seu poder. Os puritanos, especialmente aqueles que viveram no século XVI e XVIII, não exibiam uma aparência de serem piedosos, mas o eram de fato. A nós, que não estamos acostumados a ver o testemunho de vidas piedosas, a saber, que sejam devotadas a Deus e ao seu serviço, de modo verdadeiramente santo e segundo uma prática real de sua palavra, torna-se muito difícil compreender o que exige esta vida piedosa a qual a Bíblia se refere. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de viver naqueles dias áureos do Evangelho quando os puritanos enchiam a terra com a sua piedade, entenderam muito bem o que esta significava. Ora, eles estavam completamente empenhados em viver o Evangelho verdadeiro em toda a sua plenitude até o ponto extremo de renunciar a todo conforto e até mesmo a própria vida, e conforme isto se comprovou na prática, quando centenares de pastores foram expulsos de seus púlpitos e perseguidos por causa deste seu apego à palavra de Deus. A vida cristã era algo tão sério para eles que exploravam exaustivamente todas as doutrinas que podiam ser encontradas na Bíblia e as apresentavam em seus sermões e ensinos com partes dedicadas à aplicação, ou seja, ao que deveria ser feito por todos para que pudessem ser de fato aplicadas às suas vidas. Então, temos esta miríade de estrelas de mesma grandeza que brilhavam no universo da piedade divina, trazendo luz não apenas aos seus contemporâneos, como a nós, a quem o seu testemunho tem chegado, e que por dever de consciência devemos compartilhar com todos aqueles que estejam interessados em conhecer e praticar a verdade. Assim, estamos apresentando neste livro partes de obras de alguns pastores puritanos, que traduzimos do texto original em inglês. Dentre estes se destacam John Owen, conhecido até hoje como o imbatível príncipe dos teólogos, Thomas Manton, Thomas Watson, de quem já publicamos um livro sob o título As Bem-aventuranças, Richard Sibbes, Richard Baxter, o príncipe dos pastores, entre outros. Deus nos chama a tomar posição tal como haviam feito os puritanos. A partir de anos recentes, o Espírito Santo tem levado muitos crentes a terem um interesse renovado para conhecerem a vida e a obra dos puritanos. Há editoras que estão traduzindo e publicando em várias línguas em muitas partes do mundo, os escritos, especialmente os sermões, livros e tratados que os puritanos haviam escrito debaixo da inspiração do Espírito de Deus quanto ao modo de servi-lo, segundo a sua palavra. Sem que soubesse deste movimento que o Espírito estava fazendo no mundo, o Senhor me disse alguns anos atrás que eu fosse aos puritanos e a D.M. Lloyd Jones, para que fosse melhor instruído quanto aos fundamentos sobre os quais devemos edificar a igreja e nossas próprias vidas. Os puritanos viveram em sua grande maioria nos séculos 17 XVI. D.M. Lloyd Jones no século XX. Em 1963 Lloyd Jones havia profetizado acerca da grande igreja mundial ecumênica que será levantada no mundo e que dará apoio para que o anticristo acesse ao poder. E ele disse que todos aqueles que se mantivessem firmes no Senhor, não negando seu nome e palavra, seriam chamados de cismáticos por aqueles que compuserem a referida igreja. Alguém perguntaria o que os puritanos teriam a ver com isto. O grande fato é que eles viveram em condições muito parecidas com as quais já estamos vivendo. Eles tiveram que se posicionar em aderirem à grande igreja estatal inglesa anglicana, ou conviverem com práticas antibíblicas das demais denominações, ou então se tornarem independentes e não conformistas àquelas práticas para poderem permanecer apegados ao puro evangelho de Cristo. Assim eles tiveram não somente que refletir sobre a natureza da verdadeira Igreja de Cristo, como também assumirem uma posição firme que se traduzisse em atos práticos na vida devocional deles. Examinando somente as Escrituras e colocando-se diante de Deus com firme propósito de serem inteiramente fiéis à sua palavra, eles concluíram que não poderiam continuar servindo ao Senhor fielmente enquanto estivessem se sujeitando às regras ditadas pelo Estado ou pelas organizações denominacionais, que contrariavam as Escrituras. Assim, a grande maioria dos puritanos veio a se tornar independente. John Owen, conhecido como o príncipe dos puritanos, por exemplo, era presbiteriano, mas veio a se tornar independente. Deus usou muito a vida de Owen para defender os princípios do Novo Testamento, de uma igreja soberana e independente somente debaixo das leis de Cristo. Por isso o Senhor está levando muitos, cerca de 300 anos depois de Owen, como havia levado o próprio Lloyd Jones em meados do século passado, a retornarem aos puritanos, para aprenderem com eles a lutar para edificarem somente sobre o fundamento firme que já foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas, de uma igreja fiel e independente. Nestes últimos dias, por que será esta igreja que lhe permanecerá fiel à medida que muitos vão se desviando do verdadeiro evangelho para formarem a grande igreja apóstata mundial que apoiará o anticristo? Para se manterem fiéis ao evangelho verdadeiro, cerca de 2.000 pastores puritanos foram expulsos de suas igrejas, em 1662, pela lei de uniformidade que foi promulgada pelo Estado,
e que exigia que eles se conformassem às regras do Estado para a igreja ou então perderiam seus salários e púlpitos. Eles fizeram uma opção pelo Senhor e pagaram o preço. E o Senhor exige o mesmo de seus filhos fiéis nestes dias difíceis que estamos vivendo, quando a grande maioria dos púlpitos das igrejas tem se desviado da verdadeira adoração que é devida ao Senhor, e quando os crentes já não buscam mais viver em santidade devida, por estarem cheios do Espírito em obediência à palavra de Cristo. Sobretudo a que lhes ordena negarem-se a si mesmos, carregarem a cruz e segui-lo. Os puritanos escolheram a cruz, a porta, e o caminho estreito que conduz à salvação, do que negarem ao Senhor e a sua palavra. Vivemos dias muito parecidos com aqueles em que viveram os puritanos após a reforma protestante levada a efeito por Lutero, Calvino e muitos outros no século XVI. Com os passar dos anos, a reforma não somente perdeu vigor pelo retorno de muitos na igreja à prática do mundanismo, como também a própria reforma não havia avançado muito em purificar a igreja de todas as práticas cerimoniais da igreja romana. Os puritanos desejavam e lutaram por uma igreja pura, conforme apresentada na Bíblia e especialmente no Novo Testamento. Antes e além de quaisquer tradições ou mandamentos de homens, eles pregavam e vivam os mandamentos de Cristo, exatamente como estão registrados na Bíblia. Não admira que tenham se levantado contra eles muitos opositores da parte do inimigo, que lhes perseguirá implacavelmente, a ponto de 2.000 pastores puritanos terem sido expulsos de suas igrejas pelo chamado Ato de Conformidade promulgado pelo parlamento inglês em 1662. A mão do Senhor estava em tudo aquilo para manter a pureza do Evangelho e da sua igreja. E em consequência daquele tumulto saíram como missionários pelo mundo, e particularmente para os Estados Unidos, que na época ainda era uma colônia da Inglaterra. Aqueles pastores tiveram verdadeiros e grandes gigantes espirituais, homens santos e piedosos como Richard Baxter, Richard Sibbes, John Owen, Thomas Manton, Thomas Watson, Thomas Ocker, Thomas Bostons, Thomas Godwin, dentre muitos outros cujas vidas foram inspiradoras para muitos homens de Deus do futuro, como por exemplo, Jonathan Edwards, George Whitefield e Spurgeon. Eles tiveram a coragem de manter uma vida santa em defesa do puro Evangelho de Cristo contra toda oposição que sofreram da chamada igreja institucional. Se uns poucos deles não se tornaram independentes, não por não se associarem fraternalmente a outros pastores, mas por não se sujeitarem a nenhuma organização denominacional, eles viveram, no entanto, em suas denominações não segundo as leis dos homens que contrariavam os princípios da Bíblia, mas procurando em tudo serem achados fiéis em não negarem a palavra de Cristo no menor dos seus mandamentos. O liberalismo que invadiu a igreja em meados do século XIX, por influência do humanismo, e que prevaleceu dali em diante por todo o século XX, fazendo com que a maioria dos protestantes próximos assumissem uma mera religiosidade associada a um viver segundo o mundo, foi balançada no início do século com os avivamentos de Gales e da Rua Azusa e com outros avivamentos de espírito que chamou a igreja posição da qual nunca deveria ter saído. Mas isto não atingiu a maioria das denominações ditas tradicionais, senão que foram formadas novas associações de crentes, em igrejas independentes, e que estavam dispostos a viverem uma vida cheia do Espírito e de acordo com as leis de Cristo e não propriamente com as leis e tradições dos homens. As chamadas igrejas que não davam boa acolhida ao Espírito não eram acolhidas por eles, porque afinal a dispensação em que vivemos é a dispensação do Espírito Santo, que tem sido derramado em todas as nações desde o dia de Pentecostes em Jerusalém. Hoje, além de despertar nos crentes piedosos o mesmo desejo por uma vida que seja cheia do Espírito Santo, Deus tem também despertado seus corações para serem como foram os puritanos, isto é, pessoas dispostas a renunciarem a tudo para fazerem valer e manter a verdade das Escrituras. Para expor um pouco mais este espírito puritano, destacamos a seguir algumas citações de D.M. Lloyd Jones acerca deles. É justamente aqui que nos diferenciamos da maioria das pessoas da igreja cristã na época atual. Seguramente, então, isso é uma coisa que devemos asseverar, proclamar e defender a todo custo, este Evangelho puro, esta palavra do Evangelho. E não toleraremos nenhuma concessão com respeito a isto. Eles não procuravam resolver os seus problemas formando movimentos, cada um deles estava interessado na igreja. É seguramente neste ponto que precisamos aprender esta grande lição dos puritanos, a absoluta importância da pureza da igreja, especialmente da questão de doutrina. Implícita nisso, naturalmente, está a necessidade de disciplina. Será certo tolerar na mesma igreja pessoas cujas ideias sobre pontos essenciais da fé são diametralmente opostos? Será certo pertencermos juntamente ao mesmo grupo, que se chama igreja, com homens que negam quase tudo pelo que lutamos? Seria certo, à luz do ensino do Novo Testamento, que consideremos tais pessoas como irmãos, simplesmente porque foram batizados na infância? Seria isso compatível com o ensino do Novo Testamento com relação à igreja, a sua pureza, a sua disciplina e a sua vida? Tais questões têm que ser matérias de consideração prioritária e primordial para nós, se realmente levamos a sério os puritanos,
Se damos séria atenção ao seu ensino sobre a consciência, sobre a necessidade de sermos escrupulosos e de levarmos a efeito o que acreditamos ser a verdade, sejam quais forem as consequências. A consciência puritana não pode ser subornada, não pode ser embainhada pela afabilidade, pela gentileza e pela bajulação dos homens. Ela na diz: você sabe, alguns destes outros homens são muito mais finos que a nossa gente. Ela percebe tudo isso, e enxerga além. Foram feitas tentativas dessa maneira para dividir o grupo puritano, oferecendo primazia a alguns dos seus líderes, mas a oferta foi rejeitada e recusada rígida, severa e conscienciosamente. Estes homens não podiam ceder nestas questões. As suas consciências não podiam ser compradas. Preferiam ir para o deserto e submeter-se ao sofrimento que a tantos acompanhou, e de terrível maneira. Isso, digo eu, é a consciência puritana em ação, o escrúpulo, o cuidado, e particularmente o cuidado não somente de ter o conceito certo e sim, de agir baseado nele, fossem quais fossem as consequências. Veja o que Lloyd Jones escreveu em 1963. Cisma, causar divisão. É um termo que é usado invariavelmente por qualquer igreja ou corporação da qual saiu um grupo para formar uma nova igreja. Chama atenção para isso porque já está indo de boca em boca e podemos estar certos de que, se o movimento ecumênico chegar a desenvolver a grande igreja mundial da qual tanto gostam de falar bem, então será este o termo, cismático, que será lançado contra todo aquele que se recusar a ser parte integrante daquela organização gigantesca. Sinto, pois, que é nosso dever preparar as nossas mentes de antemão. Seja qual for a verdade agora, certamente acontecerá então que seremos acusados de cisma, e é certo que devemos ter clara percepção quanto a isso, e que devemos instruir o povo a quem temos o privilégio de servir, sobre esta importantíssima questão. Cisma é o grande pecado, é coisa muito grave. Ninguém deveria fazer-se culpado de cisma e, portanto, devemos compreender com clareza o que é exatamente cisma. John Owen escreveu um grande tratado sobre cisma para mostrar que não é por sermos uma igreja independente que somos cismáticos, mas por causarmos divisões em igrejas que seguem a verdade do Evangelho, de maneira que aqueles que andam desviados da verdade do Evangelho, sendo líderes de igrejas, denominações, corporações, não podem acusar a ninguém que saia do meio deles de cismáticos. Por quê? Eles próprios que se afastaram de Cristo, por não viverem segundo o Evangelho, e a própria Bíblia ordena que todo crente fiel se aparte daquele que andar de modo desordenado contra a doutrina de Cristo. Mais do que defender as igrejas independentes, Owen estava interessado na verdade relativa à natureza da igreja. Esse era o seu grande interesse, e deve ser também o nosso por causa da necessidade dos dias em que temos vivido, que são muito parecidos aos que Owen havia vivido. Como as igrejas independentes eram acusadas pelas denominações de serem cismáticas, Owen escreveu para defender os independentes, porque ele mesmo havia sido dantes presbiteriano. Eis alguns de seus argumentos narrados por Lloyd Jones. Owen, quando mais jovem, publicara uma vez um livro sobre toda a questão da natureza da igreja, e nessa obra fora favorável ao ponto de vista presbiteriano. Por isso, quando ele publicou este tratado sobre cisma, um certo Sr. Caldrey, um presbiteriano, atacou-o violentamente, dizendo que ele estava contradizendo inteiramente o que dissera naquele livro anterior. Owen sentiu profundamente esta acusação. Todavia não contesta com espírito amargo, mas, ao fazer sua réplica, Caldrey dá-se ao trabalho de dizer-nos quando afinal se tornou independente. Ao examinarmos isto, veremos algo da grandeza deste homem. O problema sobre a questão geral, o cisma, é, como ele assinala repetidamente, que as pessoas defendem a posição em que se acham. Cerram a mente, não se dispõem a ouvir, a receber instrução, a mudar. Owen foi suficientemente grande para mudar de opinião e para mudar de uma posição para outra. Este modo de examinar imparcialmente todas as coisas pela palavra, comparando causas com causas e coisas com coisas, pondo de lado toda consideração preconceituosa para com pessoas ou tradições presentes, é um procedimento que eu admoestaria todos a evitarem caso não queiram tornar-se independentes. É pelas Escrituras como nossa regra. Entendemos as suas palavras expressas e tudo que delas se pode deduzir. Por consequência justa e legítima. O Senhor nos tem dado, portanto, especialmente pelos puritanos, uma firme e excelente defesa do significado verdadeiro das Escrituras.